Será que nós conseguimos olhar para o que fizemos? Será que você consegue, se ver saindo de casa, indo para o trabalho, olhando agora de longe, como é que você estava? Se você estava conectado ou conectada com você mesmo, ou se você estava preocupado com o horário, com a chatice de ir trabalhar, com o trânsito, com o frio, com o calor, com a chuva, com a neve, brincadeira que não tem neve no Brasil, né? E é verão na Europa, mas como é que funciona a nossa conexão com a gente mesmo? Quando a gente está lavando a louça. Na hora que a gente está lavando a louça, o que que a gente está fazendo? A gente está pensando em tudo aquilo que a gente não fez, a bronca que a gente devia ter dado no marido, quer dizer, brincadeira, a bronca que devia ter dado no filho, brincadeira, não é? A gente fica pensando muitas coisas. O quanto que a gente não gosta de fazer aquilo que a gente está fazendo, ou eu não aceito essa situação do jeito que ela está, não dá para suportar isso. O médico me mandou fazer exercícios, eu não gosto de exercício. Seja qualquer situação, parece que tem um aspecto que o médico, o trânsito, o clima, o amigo, a amiga, o marido, a filha, vão nos trazendo, né, os movimentos que a vida vai tendo, vai nos trazendo alguns estímulos para que a gente fique presente, brincadeira, dentro do corpo, presente, eu estou vendo o que eu estou fazendo, estou prestando atenção, só que a gente não fica prestando atenção no que a gente está fazendo. Quer ver um exemplo clássico? A gente às vezes está tão preocupada com as coisas que pega o carro, dirige, depois que chega no lugar, fala, nem vi. Eu cheguei e nem vi. Ou eu estou dentro do trem, ou do ônibus. Nossa, eu já cheguei. Como é que eu cheguei aqui? Nem vi, já está na estação, eu nem vi. Onde é que nós estávamos para dizer eu nem vi? A gente estava refugiado em algum lugar, escondido em algum lugar. Eu chamo de refúgio isso. É como na Europa, no Brasil não é muito comum. Existe, mas não é muito comum. Na Europa é muito comum que as casas antigas terem uma parte de cima, que é o sótão, que a gente guarda, né, as coisas que não quer, né, é o lugar da bagunça. E tem o porão também, né? É como se a gente escolhesse morar no sótão da casa e abandonar a casa. E aí a gente acha que do sótão da casa a gente pode controlar tudo, existir. Mas tocou a campainha, como é que você atende a porta se você está em cima do forro da casa, entre o telhado e o forro? Querer viver no sótão da casa, ou fazer as coisas no automático e nem prestar atenção, é o que a gente chama de desconexão com a vida, com a realidade. E aí, vocês já devem ter visto o nome da preleção, é doença mental. O que isso tem a ver comigo? A Joana de Ângeles, ela, como um espírito, é, nós vamos falar dela em preleções mais para frente, né? Numa primeira encarnação dela, mas como espírito, ela se especializou em ajudar as pessoas a serem mais conectadas consigo mesmas, o que pensam que é o sótão, com o que sentem que é a casa, né, e com a sua ação. O que a gente sente também está no porão. Tem muita coisa que a gente joga no porão que a gente não quer ver. Também não estar conectado consigo mesmo, mas já já a gente chega lá. Então, ela, orientando o Divaldo Franco, ela ditou algumas obras, alguns livros, que são chamados da série psicológica de Joana de Ângeles. Um deles chama Plenitude, um dos livros dela. Porém, hoje a gente vai ouvir um pouquinho a Joana de Ângeles no livro que fala sobre doenças mentais, a introdução do livro.
O livro foi lançado antes da pandemia, em 2019. Ela fala assim: nós vivemos num dos momentos mais graves, sociais e psicológicos. A ciência e a tecnologia evoluíram muito. A razão a inteligência conseguiram, em nome da vida, conseguiram lutar contra coisas absurdas da Idade Média, por exemplo, superstições. A razão nos trouxe para uma vida um pouco mais saudável, ou para as coisas absurdas que foram ditas que eram verdades. Só que mesmo com toda essa evolução, o ser humano não encontrou harmonia nos seus sentimentos. A nossa inteligência, a nossa razão adoeceu, nos tornou doentes, porque nos tornamos desconectados. Joana de Ângeles, na introdução do livro, que fala sobre doenças mentais. E essa inteligência e a tecnologia não nos trouxe equilíbrio necessário para nós nos sentirmos plenos, presentes. No finalzinho eu vou falar sobre plenitude. Os nossos conflitos internos, as nossas raivas, as nossas dúvidas, eu não vou perdoar, eles coincidem com os conflitos externos, com o que a gente vê de grupos completamente endoidecidos, falando coisas absurdas, e a gente toma partido hoje em dia. Nós estamos vivendo em batalhas que estão nos consumindo ao longo dos tempos. Fome, guerra e destruição da natureza. Então, o mundo está ficando maluco, doente, porque nós estamos ficando doentes. E vice-versa. E aí, tudo aquilo que a gente evoluiu como humanidade está sendo ameaçado. Ainda é a Joana de Ângeles falando sobre doença mental. Multidões completamente desorganizadas, grupos despreparados propõem coisas e soluções que são ruins. O ceticismo cresceu, a luxúria cresceu, e nós nos tornamos individualistas. Nós nos trancamos nos nossos quartos, a gente tem uma televisão para cada um dentro de casa, um celular para cada um, estamos completamente isolados uns dos outros, e a gente acha isso natural, normal. Ela diz no final dessa introdução: é necessário retornarmos à reflexão. A gente precisa voltar a pensar, descer do sótão para o coração e viver na casa, não no sótão, não só nos nossos pensamentos. Será que eu vou ter trabalho amanhã? Será que a doença vai me pegar? Será que eu vou desenvolver, né, uma boa nota no exame, passar? A gente fica só na cabeça. E a gente precisa voltar, usar a cabeça para voltar para o coração, para sentir o horizontal da casa, onde a gente tem cozinha, sala, quarto, e a gente convive com as pessoas, no horizontal, não no vertical, a gente ficando no nosso cérebro, na nossa atenção. Vou só fazer uma pausa. Será que nos nossos tratamentos espirituais, todos os trabalhadores aqui da casa também fazem tratamento espiritual? Será que não vem para a gente orientação de cuide mais de você, caminhe mais na natureza, se alimente melhor, beba água? Será que não vem isso para a gente? Mas que coisa vir isso numa orientação espiritual? Será que essas orientações não estão falando, busque mais conexão? Para de ruminar pensamento e vai caminhar, vai conversar com as pessoas, vai dançar, vai ser feliz, né? A Joana termina esse capítulo falando: é necessário retornar à reflexão e ao sentido de existir. Sentido de existir.
Qual o sentido da nossa existência? Pagar a conta? Ficar doente? Tenho certeza que ninguém aqui quer isso. Por que a gente fica doente? E por que que a gente se recusa a melhorar? Uma das coisas que o Henrique acabou de falar é busque ver coisas mais leves, música, filmes, não fica vendo coisas depressivas, pesadas, violentas. Isso não é real. O que é real é o momento presente, é a flor que desabrocha, como eu falei na oração, e a gente não presta atenção, não vê que tem abelha. Aqui na Europa tem abelha, no Brasil não tem mais, não tem tanta abelha. E a gente não está percebendo que as abelhas estão sumindo. E o que está acontecendo isso? Desconexão. A Joana fala em, em existência e eu fiquei pensando em existir em plenitude, que é um outro livro dela. Sabe o que é, que é existir em plenitude? Viver de forma integral e consciente, integrando tudo que a gente sente, integrando o corpo, as emoções e o pensamento. Eu separei para gente um videozinho de Jesus curando uma pessoa. Vamos falar de Jesus curando? Jesus, em duas situações na Bíblia, ele disse para a pessoa: vá e não peques mais, não erre mais. Uma delas é para a mulher adúltera, que foi pega em adultério. E os fariseus, a gente vai ver essa história já já, eu vou mostrar o vídeo. E os fariseus queriam apedrejá-la porque ela foi pega. E para o homem no poço, que ele acreditava que se ele era paralítico, ele acreditava que se alguém jogasse ele dentro do poço, ele ia se curar. E ele nunca conseguia, porque ele era paralítico e ninguém ajudava. Esses dois movimentos que Jesus fala para essas duas pessoas, vai, não peques mais, na realidade, o que Jesus fez com essas duas pessoas foi trabalhar a doença na cabeça deles. Porque o paralítico era paralítico porque ele pensava que era paralítico. Como assim, Elaine? Ele pensava? Sabe que não tem vezes que a gente pensa assim, ah, não, eu não posso, eu não consigo, e a gente para de andar? Ah, não, não dá, desisto. E aí não acredita em mais nada, trava a vida na posição que está, fica meio paralisado ali. Curiosamente, Jesus falou para outras três pessoas coisas diferentes. Ele disse para três pessoas: a tua fé te curou. A tua fé te curou, te salvou. Não foi Jesus que salvou, foi a pessoa que se salvou. A mulher que teve hemorragia por 12 anos, ela vai e segue Jesus e põe a mão na roupa lá na pontinha da roupa de Jesus para ela não não macular Jesus, né, sujar Jesus. Ela pega na pontinha e se cura. E ele fala: a tua fé te salvou. E ele diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. Ele fala a mesma coisa para o cego Bartimeu, que a Lenir fez uma preleção há uns meses atrás, muito maravilhosa, linda, né? Se vocês quiserem, ouçam lá de novo, né, nas nossas redes sociais, porque o cego quis ser curado. Ele diz: eu quero ver. Jesus falou: a tua fé te curou. E a história dos 10 leprosos. Só um voltou para agradecer a Jesus. Os outros foram lá no individualismo deles, na desconexão deles, foram embora. Ele volta a se conectar porque ele quis agradecer. Esses três exemplos aqui, tem o querer estar envolvido. Eu quero que a minha hemorragia estanque. Eu quero ver Jesus. Eu quero agradecer. Jesus diz para o leproso: poxa, que bom, a tua fé te curou. Esses três casos, eles queriam. Já já a gente vai entrar em doença, tá? A gente vai ver a mulher adúltera.
E perdoados estão os teus pecados. Foi uma outra frase que Jesus falou para o paralítico que descem do telhado, porque estava muito lotado o local. Os amigos dele abrem o telhado e descem paralítico. Os amigos tinham muita fé. E o rapaz paralítico devia ser muito legal para os amigos fazerem todo esse esforço por ele, né? Jesus diz para ele: os teus pecados estão perdoados. E ele acreditou em Jesus. Pegou, levantou, pegou a maca e saiu. Então, vou pedir permissão para vocês para a gente ver o vídeo rapidinho de Jesus e a mulher adúltera. Vamos lá? Para quem não conhece a história, e aí eu fecho com doença mental. Vamos lá? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! Vamos! Traga-se! Vamos! Vamos! Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Traga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. A gente tem essa imagem, Jesus aí simbolizando, falando com a nossa consciência. Jesus é o sol, Jesus é a luz. E ele vai iluminando o planeta com a sua presença. Doença mental é a gente negar que exista o sol. A gente fica falando, tá nublado, o sol tá lá, o dia tá claro, só não tem sol vibrante. Mas o dia tá claro. E a gente parece que nega a existência do sol, porque fica olhando para as nuvens, acreditando nas nuvens. Então, a doença mental, ela é uma desconexão nossa entre o que a gente pensa, o que a gente sente e a maneira que a gente age. Será que a mulher, essa mulher que foi pega cometendo um crime, que ia ser morta pelo nosso lado, que é pura razão e frieza, representado pelos fariseus,
Ali não tem humanidade, ali não tem avaliar. Ali é o nosso lado mental extremamente cruel, e que vem e apedreja, e quer acabar com aquele erro, sem ter nenhum tipo de sentimento. É quando a gente vai para a racionalidade e esquece dos nossos próprios sentimentos. O nosso lado farisaico vem e acaba com a gente, tenta apedrejar a gente o tempo todo, a gente fica se criticando, desequilibrou. A balança desequilibrou para o lado racional. A mulher, quando ela foi pega errando, será que ela não estava desequilibrada para o lado emocional? Não pensou que ela estava se colocando numa situação de risco? Em nome de uma ilusão? Eu quero tanto ser amada, eu me sinto tão preterida, ninguém me ama, mas de repente tem um par de olhos que está olhando para ela, ela fala, eu estou sendo amada por essa pessoa. E ela não refletiu que a proposta da Joana de Ângeles é a proposta da Escola de Aprendizes do Evangelho, autorreflexão, reforma íntima, é a proposta do Espiritismo. Pensa, conhece você mesmo, busca ver onde é que tem falta em você, onde é que tem o pensamento distorceu para acreditar numa ilusão, e essa ilusão está te pondo em perigo. Acreditar que você é só corpo, que o corpo está doente. Não, quem está doente somos nós. Os espíritos que ocupam o corpo. Doença é do espírito, não é do corpo. A gente acredita que é do corpo. Então toma remédio e não resolve, continua comendo coisa que faz mal, continua não caminhando, continua. Percebe que as orientações espirituais vêm às vezes nesse sentido para ajudar a gente a se conectar de novo com a gente. Deixar de pensar que merece ser punido, merece estar em perigo, e passar a sentir que é amado. Então, quando a mulher está diante de Jesus, ele fala, alguém está te condenando? Ela sai daquela ilusão, daquele perigo iminente, ela olha e fala, não tem ninguém. Jesus falou, nem eu. Então vai, e passe a pensar de forma diferente, ele libera, vai e não peques mais, ele está dizendo, não fique mais pensando dessa maneira, não erre mais dessa maneira, conecte-se com você mesma, liga o que você sente com o que você pensa, primeiro sentir, depois pensar, por último agir. Então, a proposta da Joana de Ângeles, a proposta do Espiritismo, a proposta terapêutica, essa é o autoconhecimento, refletir, assumir a responsabilidade por você, desce do sótão, vive na casa, vive a vida, abre a porta, deixa a luz entrar, ouve o canto dos pássaros, se é frio, se recolhe e fala, puxa vida, que oportunidade eu tenho de reflexão, de acolhimento, de alimento, pouco ou muito, mas eu tenho. Daqui a pouco o frio passa. E de reconhecer as suas habilidades. Talvez a mulher adúltera recebeu uma oportunidade dela falar assim, peraí, eu recebi uma vida nova, deixa eu ver o que eu tenho de habilidade e aceitar que eu também tenho falhas. E equilibrar. Buscar o equilíbrio, que é o que a Joana de Ângeles propõe. Viver, existir em plenitude, equilibrando o que a gente sente, com o que a gente pensa, com o que a gente faz. Isso chama coerência. Buscar uma vida mais coerente para você mesmo. Vivendo a vida que você tem para viver hoje. Não a de ontem, e nem a vida que ainda não chegou. A vida do agora, desse momento. Então, quando Jesus fala, vai, não peques mais, ele está dizendo, conecte-se e viva a vida em plenitude, não erra mais. Desce do sótão, vive, ocupa a tua casa, os teus sentimentos, as tuas alegrias, as tuas tristezas, as tuas derrotas e as tuas vitórias, mas põe o pé no chão,
e vive na Terra, no planeta. Desce para os teus sentimentos, porque é aqui no coração que a gente vive, é no sentimento que a gente vive.